A gente vai fazer. Bem, não tá nada, mas a gente vai fazer um prelúdio. Não é tu que arrumata, né? Acho que o Samuel está chegando aqui. Deixar o 5 aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Depois eu sento com eles aqui. Esse não tinha muito ideia. O Samuel botar umas fotos ali que eu vou comentar. Tá, eu só mandei 3, uma não é. Vê lá. Essa aqui, exclui essa do meio para mim, é só duas. É só duas. Só um delete e já era. Isso aí. Só esse, só o brabão ali. Isso, esses dois gostos. Isso aí. A gente mencionar que serão dos 30 anos, né? Eu acho interessante reconhecer eles também, como se fosse, né? Tá, e aí eu apresento, gravamos todos eles aqui, até a apresentação geral. Já faz Vai falar. até o Peraí. Até a oração. Depois tu sobe de novo e fala os quatro. Tá. Me deixa por último. Fala os quatro. Eu anuncio o coral e os quatro. Depois tu volta e me anuncia isso. Desce, tá? Tá bom? Mas nada comparado com essa energia aqui, né? Isso aqui é outra coisa. Quer falar mal, quer falar. Polêmico para vocês. Mas será que entra nesses quatro aqui? Ó. Então, assim, o Manuel vai sentar aqui, ó. O Rubem, o Artemio e o Arias lá. Tá. Então, aí, o Artemio que senta na ponta aqui. Depois por dos dedos. O Rubem, você senta aqui no meio dos pilões. O Artemio aí, né? O Arias senta lá. Aquele gordinho, né? Esse aqui é um leão. Eu sou barrigudinho, mas magrinho. Os caras sentaram de cima, que é mais largo. Pode ser de cima também, né? É maior aquele. É maior ali? Daí a presidência. Hã? Aí você senta aqui na presidência. Eu vou sentar ali. Mas dá pra... Nossa, isso aqui...
Que maravilha. Está na ordem. E é que esse clube de Santa Maria faz 4.000 dedos. E outra coisa, Nós teremos um prelúdio cantado pelo coral de nossa estaca. Queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a esse devocional especial em comemoração aos 30 anos da organização da Estaca Santa Maria, com a presença de todos os
presidentes que fizeram parte da história da Estaca Santa Maria. Esse devocional está sendo presidido pelo nosso presidente da Estaca, presidente Ivan Bocianowski, e ele me pediu que pudesse dirigir esse devocional. Nós reconhecemos a presença do presidente Ivan Bocianowski, também reconhecemos a presença do presidente Tiago Oliveira de Oliveira, que serve como segundo conselheiro na presidência da Estaca. Reconhecemos a presença do patriarca, irmão José Martins da Silva, e dos irmãos Aires Luciano, Manuel Flores, Rubem Rodrigues, Edson Artemio dos Santos, que serviram como presidentes da nossa Estaca. Nós teremos o auxílio como nossa regente, a irmã Osenice Moreira, como pianista, a irmã Ana Carolina da Maia, e ao violino temos o auxílio do irmão Mateus Garcia dos Santos. Como hino de abertura, cantaremos o número 54, Doce é o Trabalho. Após o hino, a oração de abertura será oferecida pelo irmão Alexandre da Cruz Moreira. Após a oração, teremos uma apresentação do coral, hino número 18, Vede, ó Santos. Nosso Pai Celestial, nós somos muito gratos, Senhor, pela bênção que temos de nos reunirmos nessa tarde, como membros da Estaca Santa Maria, como irmãos, como amigos, como teus filhos. Somos gratos, Senhor, pela liderança de nossa Estaca presente aqui hoje e os irmãos que serviram nesta presidência e presidiram esta parte de Sião. Somos gratos, Senhor, pela oportunidade que teremos de ouvi-los e somos gratos por teu amor por nós, por nos proporcionar essa bênção nesse dia. Senhor, nós queremos te agradecer por nossas vidas, pelo Evangelho, pelo Salvador Jesus Cristo, por tua igreja organizada e presente em nossa cidade. Somos gratos, Senhor,
pelo trabalho que todos os irmãos têm realizado, pelo crescimento do teu reino em nossa região. Nós oramos a ti, Pai, que tuas bênçãos possam se derramar sobre nós, que o Senhor possa olhar com bons olhos o trabalho que estamos fazendo e que todos possamos ser recompensados da melhor forma possível, que possamos buscar tão somente o crescimento do teu reino, possamos louvar o teu nome e fazer o melhor para que esta cidade, mais pessoas possam conhecer o Evangelho e possam tornar-se membros de tua igreja. Nós oramos a ti, Senhor, pedindo uma bênção especial aos homens que presidiram e que hoje presidem esta estaca. Que o Senhor possa abençoá-los com a sabedoria necessária, com a fé e que a liderança de nossa estaca, homens e mulheres, todos possamos ter nossos corações e nossas mentes voltados a ti e fazer o melhor, para que o teu reino possa crescer nessa parte da vinha. Rogamos, Senhor, teu Espírito nesta reunião, possamos todos nos edificar, nos fortalecer e possamos sair daqui com o desejo de sermos melhores em viver o Evangelho e aplicar em nossas vidas tudo o que vamos aprender hoje. Estas bênçãos, Pai, nós te agradecemos e pedimos e fazemos em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Teremos agora o privilégio de ouvirmos o irmão Aires Luciano, será seguido pelo irmão Manuel Flores, Rubem Rodrigues e o irmão Edson Artemios dos Santos. Após o irmão Edson Artemios dos Santos, o coral cantará o hino número 145, Sempre que Alguém Nos Faz o Bem. Queridos irmãos e irmãs, obrigado pela música. Estaca Santa Maria, 30 anos de estaca. Que maravilha, que beleza, irmãos. Que prazer estar aqui presente, presenciar essa devocional especial. Quando eu fui convidado para vir aqui, algumas coisas aconteceram que me impediram de dizer prontamente, estou aí, vou aí. E assim que eu recebi o convite, eu comecei a me lembrar, a minha mente começou a retroceder à época em que eu passei aqui por Santa Maria. Eu vim de Recife, me estabeleci aqui, frequentei a ala Itaimbé. Em questão de uns 3 meses depois, o presidente de missão queria abrir um ramo em Camobi. E
depois de uns 3 meses, ele me chamou para uma entrevista. Irmão Luciano, o ramo Camobi está aprovado. E o seu nome foi colocado como o presidente do ramo Camobi. Você aceita? Eu digo, mas presidente, o ramo Camobi nem é um ramo, é um grupo. Tinha o irmão Danilo, a família dele, o irmão Percival, a irmã Jani, algumas pessoas. Aí, depois que eu ponderei um pouco, baixei a cabeça, eu faço o seguinte, presidente, eu aceito se você me der os dois elders para ser meus conselheiros, porque aí o presidente Danilo fica como presidente do quórum, e aí a gente, né? E assim foi feito. Nós fomos para Camobi. Tem alguém aqui que é de Camobi? Pode levantar a mão? Daquela época ainda? Não. Aí nós fizemos, então, a primeira reunião em Camobi. E foi em 1992, acho que ali por março de 1992. A reunião era num colégio, se eu não me engano, o nome do colégio é Lívia Mena Barreto. E a gente bateu uma foto de 20 pessoas na frente do colégio. Vocês, para terem uma ideia, olha o desafio. Nós tínhamos que fazer a limpeza para o domingo, para nós usarmos a capela, e depois que terminássemos as reuniões do domingo, nós tínhamos que fazer a limpeza para o colégio. A limpeza era dobrada. E assim fizemos. Só que, por não sei por que razão, 2 meses depois, o presidente Broff, presidente Gregor Broff, é o presidente de missão aqui, me chamou de novo para uma entrevista. Presidente Luciano, preciso falar com você. Me chamou para uma entrevista e tal, eu digo, ó, o distrito Santa Maria vai ser passado, né? O presidente Rui já está há bastante tempo, vai sair e tem um outro nome para ser cogitado. E você já está aqui como aprovado pela presidência diária, que veio de Salt Lake, já você está aprovado como presidente do distrito. Você aceita? Sim, sem problema. Aceitei ser o presidente do distrito. 2 meses depois, não fiquei 2 meses como presidente do ramo lá em Camobi. O irmão Danilo assumiu a presidência do ramo, ele ficou como presidente, e não sei quem ficou como presidente do quórum, não me lembro agora, mas foi dessa maneira aí. E aí aceitamos o distrito. Foi chamado o irmão Gomes e o irmão Veleda como conselheiros, e aí começamos a trabalhar no distrito. De repente, o presidente Broff me chama para uma entrevista. Irmão Luciano, preciso falar com você. Eu digo, tudo bem, vamos lá. O seu distrito já está quase sendo uma estaca. Nós precisamos fazer um trabalho para qualificar o distrito para uma estaca. Você aceita? Olha só a minha situação. Eu fui chamado presidente do distrito. Eu tinha o Rui, que já tinha todo o conhecimento de como é que era o distrito, e já sabia que o distrito estava na beirinha ali para ser uma estaca. E eu tinha um presidente de missão que queria também fazer uma estaca. Então, eu estava bem acomodado, porque eu tinha um presidente que queria fazer a meta, estava motivado para isso. O Rui estava motivado também porque queria fazer esse trabalho. Eu tinha os membros do Alto Conselho que estavam também, todos eles motivados. Só precisava instruir os presidentes de ramo, motivar eles para fazer esse trabalho. E assim fizemos, reunimos os presidentes de ramo, falamos que, né, o distrito já estava na beirinha e precisava ser uma estaca. Vamos fazer o trabalho? Vamos. E aí, o que é que nós fizemos? Nós usamos o ensino familiar, naquela época era mestre familiar, hoje é administração. Foi usado todos os membros que faziam as visitas de mestre familiar, com um adicional dos membros do Alto Conselho. Fizemos algumas duplas e viemos aqui para a capela. Na capela, nós organizamos como é que ia ser e saímos. Inclusive, o presidente Prof participou dessas atividades de visitar as pessoas para se qualificarem para ser uma estaca. Só que não era uma mensagem normal, irmãos. A mensagem que o presidente Prof tinha pedido para nós é para nós irmos na casa dessas pessoas com muito amor, com muito carinho, olhar nos olhos dela e desafiar esses irmãos
a se ativarem na igreja. Porque se ela se ativasse na igreja, era bem para ela, ia edificar a vida particular dela, a vida familiar e a estaca, né? Tendo a estaca o benefício de ter um patriarca, umas recomendações para o templo, ser entrevistado pelo próprio presidente de estaca, que o coitado presidente Broff ficava lá em Porto Alegre, tinha que fazer toda essa... Era uma dificuldade enorme. E assim foi feito, irmãos. Eu senti um espírito muito grande no presidente Broff quando ele fez esse projeto. Nós fizemos isso. E depois ouvimos relatos, irmãos têm relatos, que eu chorei de ver esses relatos. Teve irmãos que não aceitaram. Não, eu não quero mais, tal. Mas houve relatos de irmãos, eu vou só citar por cima para vocês terem uma ideia de como é que era. Teve um irmão que foi desafiado a vir para o ramo. E aí o irmão que ficou responsável dele ficou de pegar ele na casa dele. Só que quando chegou lá, a esposa dele falou, não, ele não está aqui. Ele foi para uma outra igreja. Uma situação normal, né, desiste e vai embora. O que esse irmão fez? Foi lá na outra igreja, sentou no lado dele, olhou para ele, irmão, essa igreja é falsa. Você tem que estar na igreja verdadeira. Eu não sei, se é essa pessoa que estiver aqui, meus parabéns, você está no lugar certo. E assim foi, irmãos. O que aconteceu foi um milagre. Essas pessoas se ativaram e vocês responderam. Santa Maria respondeu. Santa Maria estava pronta para ser uma estaca. Não foi mérito meu. Eu já peguei ela pronta. O Rui me deixou ela prontinha já. O presidente Broff veio motivado e veio com toda, né? E vamos fazer. E assim foi e fez. Meus parabéns. A estaca Santa Maria foi criada. Fantástico. Agora eu queria contar uma outra história de alguns casos que aconteceram aqui que me tocaram. Eu tenho exemplos de liderança aqui que modificaram, inclusive, a minha vida. O modo de pensar como líder na igreja. Certa vez eu estava entrando aqui na igreja para a reunião de presidência de estaca, ou de distrito, não sei. O irmão Rui estava no corredor, o bispo Rui. E, de repente, ele olhou para mim assim, pai, irmão, presidente, você não sabe o que aconteceu. A secretaria do SEI foi arrombada, alguns jovens saíram com alguns equipamentos debaixo do braço, estavam no muro, aqui atrás tinha um muro e não tinha nada, agora está tudo, né? Ali atrás não tinha nada. E aí o Rui falando para mim assim, os jovens olhavam um para o outro, jogavam esses equipamentos por trás do muro, mas o interessante, presidente, é que eles olharam para o lado, não olharam para cima. Essa simples notificação do bispo Rui me tocou profundamente. E você sabe que uma vez, eu estava, há 8 anos atrás, eu estava em São Paulo, e eu estava cuidando como sumo conselheiro de uma ala chamada Bonfiglioli. O bispo chegou para mim e disse assim, irmão, você precisa ativar um irmão que está inativo, ele tem um problema de mal de Parkinson, assim, precisa de ajuda. Eu digo, tudo bem, só me dá um companheiro que eu vou junto com ele lá. Ele me pegou um membro da igreja lá da ala e fomos lá na ala Bonfiglioli. Chegamos lá, o irmão não estava. Mas, casualmente, a filha dele estava e a filha com um filhinho. E o companheiro já tinha me falado, ó, irmão, nós vamos na casa desse irmão e tem essa irmã que é filha dele, que ela veio da missão e tal, e porque cargas d'água se separou e ela tem vergonha de voltar para a igreja. Ela não vem para a igreja. E aí nós entramos, essa irmã nos recebeu, eu conheci ela naquele momento, o filhinho dela também, e eu me lembrei da história do Rui. O Espírito tocou, conta essa história agora. E eu contei essa história. Irmã, nós na igreja, nós não temos que olhar para o lado. Eu contei a história de tudo que aconteceu. Nós não temos que olhar para o lado, nós temos que olhar para cima. Contei a história, fomos embora. Não é que deu certo, irmão.
No domingo, estou lá na ala Bom Figlioli, olha a irmãzinha lá, ela e o filhinho. Primeiro domingo. No segundo domingo, ela e a filhinha se ativaram na igreja. Uma história simples. A indagação de um líder. Pelo Espírito tocou. Vê, ele nem estava presente, o Rui lá. Foi só a história dele que chegou na mente daquela irmãzinha, tocou ela. A estaca, o distrito se tornou estaca porque as pessoas estavam inativas, olharam para cima. Não precisavam olhar para o lado. Tem muitas pessoas que ainda estão olhando para o lado. Muitas inativas que estão olhando para o lado. E isso foi um aprendizado que eu tive como presidente de distrito, quando o presidente Broff usou o ensino familiar, não para beneficiar só a família, mas para beneficiar a igreja também quando necessário. E por intermédio desse mutirão, a igreja foi abençoada, a estaca foi criada. E para mim foi uma bênção muito grande. Eu não quero me delongar muito, porque eu quero ouvir os outros que querem falar aqui, né? Mas eu queria só falar para vocês. Um momentinho, irmão. Deixa eu achar aqui, senão. O que eu estou sentindo nesse momento. O que eu gostaria que ficasse gravado aqui nessa devocional é o meu sentimento com respeito a tudo isso. Eu não sei se eu poderia fazer isso. Poderia, todas as pessoas que participaram naquela época, lá em 1993, que estiveram presentes, que estão aqui presentes, podem levantar a mão, por favor? Ok? Fique em pé, pronto. Vamos ficar em pé. Então, irmãos, eu quero falar para vocês o meu sentimento com respeito a isso. Então, aconteceu que quando Alma viajava da terra de Gideão para o sul, em direção à terra de Mante, eis que para seu assombro encontrou os filhos de Mosias, que se dirigiam à terra de Zaranrela. Esses filhos de Mosias estavam com Alma na ocasião em que o anjo apareceu pela primeira vez. Portanto, Alma se regozijou muito por haver encontrado seus irmãos. Luciano, eu estou me regozijando por encontrar vocês, meus irmãos, que haviam se fortalecido, na verdade, no entendimento e haviam examinado diligentemente as Escrituras para conhecerem a palavra de Deus. Vocês estão aqui, estão fortes, se fortalecendo. Eu me uno a vocês nesse desejo, nesse anseio, nessa alegria. Eu queria falar uma outra escritura, é a mesma situação com personagens diferentes. Alma 27:15, se alguém sei que é. E aconteceu que Amon lhes disse: eis que eu e meus irmãos iremos à terra de Zarahela, e vós permanecereis aqui até voltarmos, e sondaremos o coração de nossos irmãos, para vermos se desejos se entreis na terra. E aconteceu que quando Amon se dirigia àquela terra, agora é Amon, na visão de Amon, eles e seus irmãos encontraram Alma no lugar já mencionado. E eis que foi um encontro muito alegre. E a alegria de Amon foi tão grande que transbordou, sim, ele ficou tão elevado na alegria de seu Deus que se lhe exauriram as forças e caiu por terra novamente. Esse é o que eu queria que ficasse gravado, irmãos. Essa alegria, comemoração dos 30 anos da estaca, mas principalmente você está aqui presente, estamos presentes, nos fortalecendo. Podem sentar. Estamos nos fortalecendo, cada vez mais forte. O único aval que nós temos, irmãos, é estarmos
dignos de um dia estarmos na presença de Deus. Esse é o único aval que nós temos. A única certeza de que um dia estaremos na presença de Deus. Eu gostaria de testificar a cada um de vocês. Eu sei que Deus vive. Eu sei que Jesus Cristo vive. Não existe nada que venha a interferir na falsidade, né, desta igreja. Se você tem dúvida, coloca o joelho no chão, pergunta a Deus. Eu sei disso, irmãos. Essa obra é grandiosa, é fantástica. Há pouco tempo agora, lá em Capão Novo, teve um irmão que foi a Nauvoo, esteve lá onde nas casas de tronco de Joseph Smith, viu também o Bosque Sagrado, várias, né, situações ali dos primórdios da igreja naquela época. Ele veio totalmente emocionado. Na verdade, não precisamos ir lá para ter esse sentimento. Nós sabemos que isso é verdade. Meus parabéns. O meu coração resistiu a esse devocional até agora. Eu acho que eu não morro mais do coração. Meus parabéns, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é um privilégio muito grande estar aqui hoje com vocês, relembrando, né, comemorando esses 30 anos de geração da Estaca. Eu tenho passado os últimos dias pensando, né, o que eu poderia compartilhar com os irmãos, e hoje, falando com a minha esposa, né, situação, eu queria que fosse algo edificante para mim e para os irmãos. E ela disse, lembra que eu te amo, e vai dar tudo certo. Bom, belas palavras de consolo e ânimo, né? Eu tenho pensado muito nesse tempo, né, de 30 anos atrás, quando a Estaca foi organizada, e 3 anos e pouco depois fui chamado para presidente, quando o presidente Aires Luciano foi transferido de Santa Maria, ao serviço dele. E eu comecei a relembrar as pessoas com quem eu convivi mais de perto na Estaca. E como eu sou grato por eles, como eu aprendi. Nós fazíamos reuniões às 6 horas da manhã, que tinha vindo uma carta da primeira presidência, assinada pelo presidente Rink, presidente Mons, presidente Fausto, na época, dizendo que nós deveríamos evitar reuniões à tarde, né? Reuniões de executivo à tarde, mas que deveríamos ser outro horário. Então, nós às 6 da manhã. Eu lembro do presidente Rogério Wolff, foi meu conselheiro quase os 10 anos, e o irmão Rui, outros, irmão Verley, irmão Moacir, foram os conselheiros na época. Eles chegavam, não tinham carro, alguns desses irmãos, e eles chegavam 6 horas aqui da manhã, domingo. E fizemos isso durante muitos anos. Às 7 horas, nós reunião do comitê executivo, que envolveu o sumo conselho da Estaca. E aqui estavam os irmãos. Muitas vezes, irmãos, tínhamos designações difíceis, que eu recebia e passava para esses irmãos. Nunca reclamaram. Algumas eram desafiadoras. Mas como a fé deles, a obediência deles me fortaleceu. Na liderança das auxiliares, irmãos que trabalhavam incansavelmente, que a minha preocupação era mais as entrevistas regulares, aprovar os planos das conferências, os acampamentos, porque eles faziam um trabalho que não precisava eu estar junto todo o tempo acompanhando. Lembro do irmão Elber e da irmã Lucimara, que ficaram 8 anos e pouco. Dos 10 que eu fiquei na Estaca, 8 anos e pouco eles ficaram lá, com o presidente dos rapazes e presidente das moças. Lembro do irmão Rubem, cansavelmente, também ficou 8 anos e pouco como secretário da Estaca, todo o tempo. E outros irmãos e irmãs que me acompanharam. E eu aprendi, irmãos, pelo exemplo deles, pela obediência deles, pelo sacrifício, como eles fortaleceram a minha fé. Eu aprendi que essa obra é do Senhor. Quando eu fui chamado, eu tive um sentimento muito comum quando com outros irmãs são chamados, de inadequação. Eu não tinha preocupação com a questão de dignidade. Sabia que era imperfeito, mas não é nada que desabonasse a minha dignidade. Mas eu tinha preocupação com inadequação. Chamado dessa envergadura, cuidar de uma estaca grande, que na época tinha 8 unidades, e todas as implicações que isso representa. Mas à medida que fomos desempenhando o chamado, fomos confiando no Senhor,
ele foi nos qualificando. Eu, meus conselheiros, secretários, sumo-conselheiros, as presidentes e auxiliares. Bispos que serviram naquela época, que muitas vezes trabalhavam o dia todo, eu sei que era cansativo, e marcavam as entrevistas aqui à noite, durante a semana, saíam do serviço e vinham para cá. Eu aprendi, irmãos, que, como eu disse, essa obra é do Senhor. Assim como quando eu trabalhei com o presidente Ayrton Luciano, como seu conselheiro, aprendi muito com ele. Aprendi que nós precisamos ter um testemunho da nossa liderança. É muito simples levantarmos o braço e apoiarmos quando é proposto esse apoio. Mas quando nós temos um sentimento confirmando o chamado desses irmãos e irmãs, é muito mais fácil ouvi-los e seguir seus conselhos. E quando surge alguma coisa nesse caminho, né, que a gente acha que pode estar errado, a gente vai lembrar, não, eu tenho um testemunho do chamado desses irmãos. Quando vinham as autoridades gerais para a conferência, normalmente era conferência, eu e minha esposa adquirimos, né, o princípio, o hábito, de sempre convidá-los para almoçar conosco no domingo, depois da sessão geral. E que privilégio. Eu me senti como uma criança, muitas vezes, sentada aos pés de um profeta sendo ensinado. Homens que tinham a designação direta da primeira presidência, nos ensinando princípios, compartilhando experiências, muito sagradas, para mim e minha esposa. Os filhos ainda eram pequenos, início da adolescência. Houve uma época, irmão, que eu estava, né, o presidente da Estaca, que eu e minha família passamos por grandes desafios, provações muito difíceis. Não provação de dignidade, não. Mas outros tipos de provação terríveis. E muitas vezes tinha as entrevistas marcadas durante a semana, com algum irmão, com alguma irmã. Eu chegava aqui na Estaca durante a semana, eu subia as escadas para a sala da presidência, literalmente de arrasto. Eu pensava, eu preciso de ajuda. Eu preciso que alguém me console, me ajude, me anime. Eu estava aprendendo também que chamado de presidente da Estaca é um cargo um pouco isolado em relação à liderança local. Quase sempre ele e o Senhor. Tem muitas coisas que tu não consegue compartilhar com os outros irmãos pelo próprio o princípio da confidencialidade. E quando aconteceu isso, irmãos, muitas vezes, que eu vinha porque eu sabia que tinha que cumprir com a designação. Mas eu pensava, eu preciso de ajuda. O que eu vou dizer para esse irmão, para essa irmã que precisa de uma palavra de conforto, de ajuda, se eu estou me sentindo assim? Eu comecei a notar que, felizmente eu nunca desisti, mas eu comecei a notar que toda vez que isso aconteceu, muitas vezes, quando eu saí daquela entrevista, eu e aquele irmão ou aquela irmã saímos ali extremamente fortalecidos. O consolo que eu precisava, o apoio, o ânimo que eu precisava, o Senhor me deu no momento que eu estava exercendo o meu chamado. Eu comecei a me dar conta como é que o Senhor age. Muitas vezes nos consolando, nos ajudando quando exercemos nosso chamado numa situação adversa, que aparentemente seria uma boa razão para não fazer. Aprendi também, irmãos, que às vezes recebemos designações, né, dos nossos líderes que são difíceis. Na época, a presença diária nos deu a instrução que deveríamos entrevistar todos os jovens, todos, rapazes e moças, em idade de missão, mesmo os menos ativos. E nós começamos, a designação, vamos fazer. E, claro, os jovens ficaram sabendo, quando vinham para cá, qual era o motivo da entrevista. E aí, então, a autoridade que nos instruiu a fazer isso nos disse, bem claro, vocês vão usar 10 a 15 minutos no máximo. Vocês vão começar com uma oração.
prestar o testemunho sobre o princípio da missão, compartilha a Escritura e faz um desafio em nome do Salvador Jesus Cristo, que está sendo, essa pessoa, cita o nome, está sendo convidado para servir uma missão de tempo integral. Mesmo que seja o jovem mais afastado, mais enrolado em iniquidade, mas faça isso. Bom, começamos a fazer. Teve um dia, tinha uma irmã que estava, entre os jovens que estavam agendados, ela entrou na sala da presidência e disse: eu sei o motivo que me convidaram para vir aqui, mas já vou dizendo, eu não quero servir missão. Não vou fazer missão. Tudo bem. Fizemos oração, compartilhei meu testemunho. E dei o desafio em nome do Senhor. Ela me disse: eu não quero, mas eu vou ter que ir porque eu estou sentindo que tenho que ir. Consegue imaginar uma situação dessa? O Espírito agindo na pessoa, pela razão, ela diz: eu não quero ir, mas eu sei que tenho que ir porque é isso que eu estou sentindo agora. E ela foi, e foi excelente missionária, terminou honrosamente e é líder até hoje. Aprendi nesse episódio, irmãos, que quando nós fizemos a maneira do Senhor, a obra anda. Às vezes, tentamos criar atalhos, mas existe a maneira do Senhor. E essa foi a maneira do Senhor. Simples, 10 a 15 minutos. Tivemos uma ocasião que provavelmente alguns irmãos lembram, que marcou a história da igreja aqui em Santa Maria, quando foi pela dedicação do templo de Nauvoo. Houve uma preparação, irmãos, na estaca, isso pela orientação que nós recebemos, nunca houve antes e acredito que nunca vai haver algo semelhante àquela preparação. A instrução era: a capela tem que estar um brinco, que nem um templo. Tem que estar limpo, dentro por fora, perfeita. As pessoas têm que ter uma recomendação para assistir. Se tem a recomendação de uso ao templo, use esta. Se não tem, tem outro tipo de recomendação que tem algum padrão, não a mesma do templo, mas tem um padrão que vocês vão fazer entrevista e vão para poder assistir à dedicação do templo. Porque a capela vai se tornar a extensão do templo. Essa é a orientação. E a liderança fez um trabalho impecável. 15 minutos antes, os portões foram fechados. Tudo isso foi anunciado antes. Fechado, nós sentados aqui, os recepcionistas nas portas, se chegasse alguém, mas não chegou nenhum atrasado, todo mundo sentado, prelúdio, e nós esperando o sinal da transmissão entrar. E passou 14 minutos, nada. Normalmente, meia hora antes entra o sinal, né? Passou 12 minutos, 10 minutos e o sinal não entrava. Eu subia lá na sala de destaque e ligava para São Paulo. Irmão, não temos sinal. Não, calma. Tem uma tempestade muito grande que está cobrindo o sinal do satélite em tal lugar, nos Estados Unidos. É por isso que o sinal não está conseguindo bater no satélite e voltar. 10 minutos, 5 minutos. Eu, a cada 3 minutos, eu ligava para ele. Não, ainda não chegou. Não, tem esse temporal, essa tempestade aí. Calma. 1 minuto e nada. E eu falava para os irmãos. Eu sei que muitos, assim como eu, orávamos em nossos corações para que aquele sinal pudesse entrar. Quando faltava 15 segundos, o sinal entrou. E nós assistimos a dedicação do templo de Nauvoo, em que o presidente Hinckley fez a dedicação. E sabe o que ele disse? Que muitos dos profetas que já tinham falecido, profetas que presidiram a igreja antes dele, José Smith, Brigham Young, estavam presentes naquela dedicação. E o espírito que nós sentimos aqui foi fantástico. Eu não sei se nós teremos outra oportunidade igual àquela, tratando-se de dedicação do tempo e assistimos na capela. Que coisa marcante. Como eu sou grato aos irmãos que me ajudaram. Os irmãos que trabalharam comigo na presidência da estaca. Eu sou grato pelo apoio da minha esposa,
Me ajudou muito quando ela me disse, passado um tempo que fui chamado lá no início, tal dia eu recebia um testemunho do teu chamado. Ela nunca colocou em dúvida, mas aí ela tinha um testemunho pessoal do meu chamado. Então, às vezes que eu chegava às 11 horas em casa, meia-noite, devido a algumas reuniões que eram necessárias, nunca reclamou. Como eu disse no início, irmãos, aprendi que quem preside essa obra é o Salvador. Eu sei que ele vive. Sei que este é seu reino. Essa é a sua obra. Nós estamos vivendo uma época de muitos desafios. Muitos. Os irmãos sabem o que está acontecendo no mundo de hoje. Ou é seca, ou é enchente, ou é guerra, ou é isso, ou é aquilo. Uma época de guerras e rumores de guerra. Em que a praga, né, está solta. Nós temos o consolo, as promessas de que o Salvador está vindo. E nós fazemos parte desse reino. O Salvador vive, não tenho dúvida disso. Ele é o nosso Redentor. E eu tenho um amor muito grande por vocês, irmãos. Olho muitos rostos daqui que estavam junto comigo naquela época. Muitos que entraram depois. Muitos que hoje servem junto, e outros chamados, mas participam do reino. É meu testemunho. E o meu amor por vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. O pessoal sempre fala que a gente não treme a perna, né? Porque já está experiente, né? Mas a gente fica nervoso quando vem falar. Mas eu gostaria de iniciar, irmãos, primeiramente, e apoio totalmente tudo que os presidentes já falaram. E também gostaria de estender meu agradecimento na época que servi, né, como presidente de Estaca, de agradecer principalmente aos conselheiros que eu tive. Durante os 10 anos foram 3 conselheiros, né, que estiveram comigo todo esse tempo, né, presidente do Biela, presidente Carneiro, né, e presidente Moreira, né, que está aqui conosco hoje. Mas não poderia dizer que imprescindível durante todo esse tempo para que a gente possa servir e poder fazer algo melhor é você contar com sua família, né? É saber do apoio da esposa, do filho, porque quando você serve e espera que você possa ser, como o presidente Flores falou, perfeito naquilo que faz quando você está servindo, essa atribuição também passa para a família, né? E a gente cobrou muito, principalmente do nosso filho. Às vezes até, talvez tenha sido até um pouco mais duro com ele do que talvez seria com outro jovem, né? Mas olhando para trás e vendo hoje o homem que se tornou, sua missão honrosa, acredito que tudo valeu a pena. Como presidentes falaram também, sou muito grato por aqueles que puderam servir, os irmãos que serviram por tantos anos e continuam hoje servindo com tanta dedicação, com tanto amor, com tanta fé, com tanto entusiasmo nesta obra que ela não para, né? Ela continua. É uma obra que não tem fim, né? E acredito que mesmo quando nós passarmos este véu, né, estivermos no outro lado, ainda continuaremos essa obra, né? Ela não tem fim. Quando eu estava servindo como missionário, nós tínhamos uma escritura na missão que ela sempre, nós nos regíamos, seguíamos os nossos passos, né?
E eu lembro de que eu sempre procurei seguir isso durante todo o tempo, né? Mesmo depois da missão, né? Mesmo nos outros chamados e tudo que podia fazer, eu sempre procurei seguir. Porque ela é uma síntese de tudo que nós devemos fazer em nossa vida, pelos outros. Alma 26, 22, né? Era a escritura da missão Brasil Fortaleza. Sim, aquele que se arrepende e exercita a fé, e faz boas obras, e ora continuamente sem cessar, a esse é concedido conhecer os mistérios de Deus. Sim, a esse será concedido revelar coisas nunca antes reveladas. Sim, a esse será concedido levar milhares de almas ao arrependimento, assim como a nós nos foi concedido levar estes nossos irmãos ao arrependimento. Eu estava ponderando um pouco sobre essa escritura e eu lembro que ela fala que tudo que nós fizermos, né, se nós nos arrependermos, se exercitarmos nossa fé, nosso conhecimento, nosso amor em Cristo, o Senhor ele vai revelar todas as coisas, cada coisa no seu momento. E eu lembro de gostaria de compartilhar com os irmãos uma experiência que eu tive quando um irmão pediu para conversar comigo e ele expôs os problemas que ele estava enfrentando. E aí ele disse que o lar dele estava muito conturbado, a esposa estava a ponto de separação, os filhos não se entendiam, brigavam dia e noite uns com os outros, eram 3 filhos, ele brigava com os filhos, ele brigava com a esposa brigava com ele, né? E ele tinha um chamado de liderança e ele disse que ele não estava mais se sentindo à vontade, ele não conseguia mais servir, né? Então eu marquei um domingo à tarde, capela sozinha, só nós 3, eu, ele e a esposa, e eu pedi que um pouco mais tarde chegassem os filhos dele. Então nós conversamos um pouco, eu, né, aquele casal, e depois um pouco mais os filhos. Mas antes deles chegarem na capela, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, o que eu vou falar, o que eu deveria dizer para esse casal, para os filhos dele, como agir. Eu não tinha a menor ideia do que fazer. E então eu lembrei da escritura da missão, que o Senhor revelaria todas as coisas. Eu lembro que eu fiz uma oração, eu peguei as escrituras e eu abri o Bíblia, abri os livros, né? E me chamou a atenção então uma passagem do livro de Lucas, onde o Senhor Jesus Cristo ele estava lá desenhando, né? Fazendo uma figura na praia, quando chegaram lá os homens com uma mulher, né? E eles jogaram ela aos pés de Cristo e estavam prontos, né, a apedrejá-la. E aí perguntou, né? Ela foi pega em adultério, foi pega fazendo isso, fazendo aquilo, né? A lei diz que ela precisa morrer apedrejada, né? O que o mestre diz, né? E aí Cristo diz que quem não tem pecados, que atire a primeira pedra. Na hora eu não me lembrava, não sei porquê, rapaz, foi a escritura. E quando o casal chegou, nós começamos a conversar, depois chegou os filhos, e a gente começou a conversar, e abrimos as escrituras, né? E aquela passagem na minha mente. E eu lembro que eu peguei 5 folhas de papel, eu amassei as 5 folhas, e eu coloquei uma na mão de cada um deles. E aí, então, eu li a escritura para eles, e eu disse, agora é com vocês. Essa é a hora. Se vocês não têm pecados, pode jogar. Essa é a tua pedra. Se tu não tem pecados e tu acha que teu pai não pode ser perdoado, joga a pedra nele. Se o pai tem pecados e acha que não pode perdoar os pecados do filho, joga a pedra no filho. Faz isso na mãe, no outro irmão, na irmã, né?
E eles ficaram olhando um para o outro. E passou 1 minuto, 2, 5, 10 minutos. E um silêncio total. E então eles jogaram a pedra no chão. Aquela família, irmãos, eles se reconciliaram. Pai perdoou filho, filho perdoou pai e mãe, irmã e irmã. O Senhor, ele revela aquilo que deve revelar no momento certo, quando nós nos arrependermos, nós, pessoalmente, e buscarmos as boas obras. E o Senhor vai fazer a parte dele, nos dando aquilo que é necessário. Gostaria de encerrar com uma escritura que, para mim, é uma das escrituras que eu mais gosto e que elas me ajudam muito. Doutrina e Convênio 76:5, que diz: pois assim diz o Senhor, eu, o Senhor, sou misericordioso e benigno para com aqueles que me temem, e deleito-me em honrar aqueles que me servem, em retidão e em verdade, até o fim. Grande será sua recompensa e eterna sua glória. Irmãos, eu tenho certeza de que todos nós, se persistirmos e perseguirmos com desejo, com fé, com vontade, nós receberemos a recompensa eterna. Nós estaremos junto com nosso Pai e com seu Filho Jesus Cristo em sua glória. Não é fácil? Não é. Mas nós vamos persistir até o fim. Compartilho meu testemunho com os irmãos de que esta é, sem sombra de dúvidas, a Igreja de Jesus Cristo. Não tenho dúvidas disso, de que ele vive, que é nosso irmão. Ele está ao lado de nosso Pai, desejoso para que nós possamos voltar para a sua casa, retornar para a nossa morada. Vamos passar por esta vida e vamos fazer tudo o que nós pudermos para que um dia possamos estar lá. Esse é o meu desejo, que eu também espero que todos vocês possam desejar a mesma coisa. E eu compartilho, irmãos, meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Que privilégio, né? Todo mundo fala aqui a mesma coisa, né? Mas é um privilégio que vocês não têm ideia de poder estar aqui nesse dia com vocês e especialmente sentindo esse espírito maravilhoso e principalmente poder estar aqui com meus irmãos aqui, né? Nós somos todos conservos aqui, né? Todos nós servimos nessa maravilhosa estaca, de alguma forma vivemos parte da nossa vida aqui e a história da nossa vida foi mudada por conta disso. Eu preciso hoje, irmãos, começar com um testemunho, né? Que não tem muito a ver com Santa Maria, mas eu preciso prestar esse testemunho para vocês, né? No dia 13 de outubro de 83, portanto, 40 anos atrás, os missionários chegaram na minha casa. Eu era um jovem de 14 anos. E eles contaram a história de outro jovem de 14 anos, 14 para 15 anos. Eles contaram que Deus tinha chamado profetas, que ele tinha visto Deus e Cristo. Eles falaram também que ele tinha um livro que tinha sido traduzido, né, por meio do poder de Deus. E eles testificaram disso na casa dos meus pais. Naquele dia, eu tive conhecimento dessas coisas. E como bom filho, né, nós éramos muito obedientes aos meus pais. E naquela noite, o meu pai disse não para o convite de continuar aprendendo. E os missionários, um era chamado Helder Oliveira, né? Mas não é ele, né?
Ele é bem jovem, como vocês estão vendo. E o outro era Elder Espírito Santo. Olha o nome do cara, né? E eu vi que enquanto meu pai dizia por os motivos porque ele não queria, que ele era católico, né? Aquele negócio, um ou outro ficava escrevendo no livro de Mórmon. Aquele livro de Mórmon que tinha um anjo Moroni na capa, né? Há 40 anos atrás. Alguns aqui conhecem, né? E ele entregou o livro de Mórmon, depois que ele anotou várias coisas, ele entregou o livro de Mórmon para mim. Ele não deu para meu pai. Ele não deu para minha mãe. Ele entregou para mim. E eu peguei o livro, né? E eu abri, e daí lá tinha os passos da oração. Tinha lá uma carinha sorridente que ele desenhou com uma gravatinha, né? E ele escreveu assim, ó, né? Ele escreveu assim: ser mórmon é ser feliz, né? E ele botou ainda algumas passagens das Escrituras, em terceiro Nef, 11, como vocês devem saber, que falavam de Cristo aqui. E eu peguei aquele livro. E eu fiquei com aquele livro comigo, estudando, lendo, pegando os folhetos que eles tinham deixado, o testemunho do profeta Joseph Smith, mas eu não sabia onde era a igreja, porque a única coisa que eles falharam foi não colocar o endereço. E a igreja era tão perto da minha casa que eu podia ir a pé. Porém, a igreja não tinha, a placa da igreja não era virada para o lado da rua que eu passava. Então eu achava que aquilo ali era uma sede, uma associação, alguma coisa. Eu não pensava que aquilo era uma igreja. A capela lá da Princesa Isabel 300 em Porto Alegre, né? De lado que você passa na João Pessoa, você pensa que é um prédio ali, não tinha placa ali. Agora tem o instituto, tem um monte de coisa que identifica, né? E daí um dia eu estava lá com a minha mãe conversando, né? E eu disse para minha mãe: se um dia eu achar essa igreja, eu vou ser membro dela. Eu não precisei achar. Eu fui achado segunda vez. Por outros missionários. E com 18 anos eu me batizei. Depois de alguns anos, né, esperando a nova oportunidade. Irmãos, meu testemunho inicial é sobre o livro de Mórmon. Esse livro foi um missionário dentro da minha casa. Ele me converteu. O poder que tinha naquele livro, mesmo que eu colocasse na estante e deixasse ele esquecido por algumas semanas, algo me atraía novamente, eu pegava e lia novamente. Ele é a barra de ferro nesses últimos dias. Não se desapeguem disso. Aqueles jovens que vão servir missão agora e que estão se preparando, não esqueçam que o livro de Mórmon é o maior companheiro que você pode ter na sua missão. Ele faz a diferença na vida de alguém. Então, como fazem 40 anos, eu queria registrar isso aqui nesse momento histórico na Estaca. Não sobre a minha experiência apenas, mas sobre o poder que tem o livro de Mórmon na vida das pessoas. Se nós chamarmos o Rui aqui, ele vai contar 500 mil experiências que ele já teve com esse livro. E cada um de vocês aqui tem que ter uma experiência positiva com esse livro, porque isso vai ser a diferença. Nesses últimos dias, nós passamos tantas dificuldades. Primeira vez que eu ouvi falar sobre Estaca Santa Maria. Eu creio que em 1996, 97, irmão Aires Luciano foi transferido, né, para Canoas. Eu era membro do Sumo Conselho lá. Eu era recém-casado, né, eu e a Lídia estava ali no início da vida, nós estávamos com o Guilherme e a Juliane pequenininhos, e eu estava na reunião do Sumo Conselho e fiquei sabendo que um irmão, Aires Luciano, estava mudando para Santa Maria, aliás, para Canoas, e que ele tinha sido presidente da Estaca Santa Maria. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de vocês aqui, né? Através da mudança dele. Eu nunca pensei na minha cabeça que eu um dia viria morar aqui em Santa Maria, né? E eu tive a experiência de conviver com ele, e vocês sabem aqui o quanto ele é uma pessoa maravilhosa, sempre feliz, sempre sorridente, né? Nós íamos para acampamentos juntos lá, ele levava os filhos dele, nós íamos, né? Se deram adolescentes, e nós tivemos aquela convivência, né, esporádica, mas só que cada vez que eu encontrava ele, eu gostava de falar com ele, de vê-lo, né?
fiquei tão feliz quando ele disse, eles confirmaram, né? Eu perguntei para a Jô se o irmão Aires vai vir, né? Ele disse, não, vai vir, vai estar aí. Então, que privilégio poder estar aqui, né? Eu lembro que cada vez que acabava uma conferência aqui, da Estaca, quando eu estava descendo aqui, tinha uma pessoa que ficava ali naquele corredor aqui do meio me esperando, né? Manuel. Cada vez que eu chegava ali, me abraçava. E aí eu ficava pequeno, né? No abraço dele. Quem já foi abraçado por irmão Manuel sabe, a gente fica pequeno, né? Naquele baita homem que te abraça assim, né? E ele trazia paz no meu coração, por esse gesto amoroso, de apoio, porque, como vocês viram, né, ele ensinou vocês a apoiarem os líderes. Tenho certeza disso. Porque ele é um exemplo disso, né? Eu não posso esquecer de falar disso para vocês. Quero testificar um pouco deles também, né? O Rubem, né? O Rubem botou nessa fria aqui. Né? O Rubem, irmãos, quando eu estava em São Paulo, na semana da conferência, e aí eu estava lá no segundo dia da convenção do meu trabalho, e eu recebi uma ligação no meio da noite, assim, 9 horas, por aí. Presidente Parrella, vocês lembram, né? Sabe que eu passei aqui na frente da sua casa, tu não sabe com quem que eu tô aqui, eu vou chegar aqui na sua casa. Eu falei, irmão Parrella, eu não tô aí, eu tô em São Paulo, né? Ah, tu tá em São Paulo, né? Eu tô aqui com o presidente Massagardi, né? O presidente Massagardi foi meu presidente em missão, né? E ele disse, eu queria que tu pudesse se encontrar com ele. Eu falei, não. Daí ele botou o presidente Massagardi no telefone e ele começou a conversar comigo, né? Aí ele chegou e falou assim para mim, você vai estar aí no final de semana ou você vai ficar em São Paulo? Eu falei, não, presidente, eu estou aí no final de semana, sexta-feira nós estamos chegando, estamos voltando. Daí ele falou assim, então tá, daí eu vou conversar com você quando você chegar. Irmãos, a partir daquele momento que aquele telefone foi desligado, eu não tive mais paz na minha vida. Pergunta para a Lília. Eu estava acomodado num local bom, né? Um hotel bom, né? Sabe? O que o pessoal mais gosta de fazer quando está no hotel é comer, né? Eu não comia nada. E eu dando desculpa para ela, não estou me sentindo bem, não, já estou cheio. Eu não conseguia mais comer nada. Nada. E eu fui para casa com meu coração apertado. E eu cheguei em casa e chegou o sábado e de manhã nós tínhamos que estar aqui para ser entrevistados. E eu passei aquela noite de sexta para sábado, tinha chegado na sexta-feira aqui, eu não dormi naquela noite. Mas não pense porque eu estava alegre. Eu senti um pouco do que Joseph sentiu quando ele quando ele viu aquelas trevas caírem sobre ele. Eu recebi uma carga tão ruim, mas tudo que eu pensava era o quanto eu era pecador, o quanto eu sentia que aquilo não vinha de Deus, eu sentia que aquilo vinha, eu recebia, né, bofetadas de Satanás, né, dizendo o quanto eu não podia ter nem estar naquele dia, naquela entrevista, que eu era uma pessoa muito ruim, eu só pensava coisas muito ruins sobre mim, e eu orava, e ela orava comigo, e aquela noite eu não preguei o olho e ela também não. Aí nós chegamos aqui e eu com aquele sentimento terrível, sentimento muito ruim, sabe? Parecia que eu estava no meu julgamento final, quando eu tinha que enfrentar o Salvador ali diante de mim, que eu estava me sentindo, querendo que as montanhas caíssem sobre mim. E o Rubem, sereno e tranquilo, né? Ele estava, né? E aí chegar na hora lá, eu cheguei cedo aqui, eu vou ser o primeiro para mim ir embora, para mim, né? Cheguei aqui, eu fui o penúltimo a ser entrevistado. Eu não fui o último porque o irmão Cristiano Trage estava trabalhando e chegou depois, ele foi o último a ser entrevistado. Mas eu quase fui o último. E sofrendo ali. E todo mundo feliz, conversando, e eu tenso, né? Aí fui para casa
Quando acabou aquela entrevista, foi uma entrevista amorosa, uma entrevista boa, imagina, né? Acabou aquela entrevista, assim, eu senti assim, sabe? Passou aquilo, mas eu estava muito cansado, e eles disseram para mim, deixa o telefone ligado né? Fique perto, não é nada, não tem nada certo, mas sabe, não é, né? Aí eu fui lá e almoçamos, daí eu estava tranquilo, daí eu deitei, me encostei um pouquinho lá, daqui a pouco o telefone tocou. Aí eu, tocou o telefone. Aí eu olhei o telefone, um número diferente, eu liguei, era o acompanhante o Helder, que estava acompanhando o presidente Massagardi, e ele então disse que eu e a Lília precisávamos vir aqui para ser entrevistados, eles já queriam que nós fosse aquela hora, eu no fim das contas eles mudaram, não, vem daqui a pouco, vem tal hora. Aí nós estávamos chegando aqui, eu e a Lília de carro, né? A gente entrou aqui, eu vi o presidente Laurindo, né? Ali, e eu pensei, Lília, chamaram o Laurindo, ele está aí, né? Mas eu estranhei porque ele não estava com gravata, né? Ele estava assim, normal, tipo roupa de trabalho, né? E no final das contas, nós chegamos ali em cima e não tinha ninguém mais ali, e estava só eu e a Lília e o Rubem, né? E aí o Rubem ficou assim, ó, dando risada de mim, né? Dando risada de mim. Daí sabe o que ele contou para mim? Ele falou assim, eu já sabia. Ó, eu tive um sonho que eu vi essa cena acontecer. Não foi isso, Rubem? Né? Ele sonhou com aquela cena. Ele vendeu chegando baforido e ele ali, né? Olhando para nós, para sermos entrevistados, né? Mas a boa parte agora é que depois disso, tudo para mim foi bom. Tudo para mim foi bom. Todas as coisas que nós passamos aqui, né, com o povo de Santa Maria, foi maravilhoso, gratificante. Eu fiz aquela caminhada longa, eu estava sentado lá atrás no dia da conferência, né? E quando apoiaram, eu vim aqui pensando, né, mas olha, tantas pessoas maravilhosas que tinha naquelas entrevistas, né? E quando eu cheguei aqui, eu olhei para uma congregação parecida com essa, lotada de pessoas aqui, né? E eu disse para eles, olha, não conheço quase ninguém aqui, mas eu vou me esforçar para conhecer cada um de vocês. E eu tenho que, durante esse tempo, eu vou ter essa oportunidade, né? E conheci muitos aqui pessoalmente, né? Muitos servimos lado a lado, muitos que fomos de experiência de chamar um bispo, que é uma coisa tão sagrada, né? A experiência de poder ter todos esses bispos que foram chamados aqui durante esse período como meus amigos pessoais, né? Pessoas que eu posso confiar em qualquer momento da minha vida. Cada um de vocês, pessoas tão esforçadas, membros do Sumo Conselho, pessoas que ajudaram essa igreja a se fortalecer. O meu papel aqui durante esse período, irmãos, né, eu sempre tive isso comigo, era um papel de João Batista, né? Preparar caminhos, que é esse o meu trabalho na minha vida. Eu venho e preparo. Deus permite isso para mim, né? Que eu possa participar de preparações, de coisas, né? Que vão acontecer, coisas grandes que podem vir a acontecer, como nós estamos sentindo, né? Nesses últimos tempos, nesse lugar tão importante, tão sagrado, né? Vivemos ombro a ombro a experiência de passar por uma pandemia, né? E temos que passar por aquelas reuniões online e todas as coisas que aconteceram aqui, e vocês se mantiveram fiéis e fortes. Que exemplo maravilhoso desse povo, né? Então, não percam isso. Isso é muito importante e muito sagrado, né? Eu gostaria de concluir a minha fala, mas eu preciso que vocês participem de algo importante aqui. Eu queria compartilhar com vocês uma escritura. Ela é bem curtinha, e vocês sabem, né, que eu trabalho nos seminários e institutos, né? E eu quero que vocês memorizem essa escritura. Então, a gente vai ter que fazer um exercício agora de memorização dessa escritura. Então, vocês abram lá em Doutrina e Convênios 45, versículo 62. E essa escritura, ela é hoje a minha oração por Santa Maria, é a minha oração pela presidência da Estaca Santa Maria, a minha oração pela Estaca Santa Maria, que está completando esses 30 anos. E ela é bem curtinha, mas eu sei que isso vai fazer significado para a vida de vocês a partir de hoje. E vocês devem guardar essa escritura na sua memória, certo? Então, a escritura diz assim: pois em verdade vos digo que grandes coisas vos esperam. É fácil de decorar? Então vamos lá, todos juntos. Pois em verdade vos digo
que grandes coisas vos esperam. Pois em verdade vos digo que grandes coisas vos esperam. Agora a gente vai mudar um pouquinho, tá? Em vez de vos, a gente vai botar nos, tá bom? Pois em verdade vos digo que grandes coisas nos esperam. Pode ter certeza disso. Esse lugar aqui tem grandes coisas que esperam vocês, que virão de Deus. Guardem essa escritura no seu coração e que Deus abençoe vocês, que o Senhor abençoe esse lugar maravilhoso e que a santidade sempre possa habitar aqui, para que em breve nós possamos, né, ver as grandes coisas que o Senhor guardou para vocês nesses últimos dias. Um povo que esteja pronto e preparado para poder receber o Senhor Jesus Cristo, que em breve voltará. Em nome dele, amém. Amém. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos por todos os que auxiliaram na organização desse devocional, ao nosso coral, a todos que auxiliaram na música, aos presidentes e às suas esposas, que se esforçaram para estar conosco nessa noite. Nós ouviremos agora o presidente Ivan Bocianowski, e após as suas palavras, cantaremos o hino número 199, Faz-me Andar Só na Luz, e a oração de encerramento será oferecida pela irmã Celita de Moura Celestino.
Irmãos, vou confessar que hoje é um dia que eu me sinto pequeno perante esses homens que estão aqui. Eu já tinha abraçado o Manuel, o presidente Rubem, o presidente Artemio. Toda vez que eu dou um abraço neles, eu sinto um calor, um espírito diferente. E hoje, quando eu dei um abraço no irmão Aires Luciano, o mesmo sentimento eu senti. São homens maravilhosos. Que privilégio poder ouvir esses homens aqui. A gente sabe que antes de uma estaca, tem um distrito. Né? Eu poderia deixar de passar em branco também alguns nomes. Pode apagar a luz para mim, Samuel. Em 1964, projeta aqui para mim também isso. Tem mais. Em 1964, o irmão Amarante Carpes, que é essa foto que vocês estão vendo aí, ele foi o primeiro presidente do Distrito Santa Maria, em 64. O irmão Carpes, ele faleceu num acidente de trânsito. Depois do irmão Carpes, pode deixar o irmão Carpes, não precisa botar o outro, tá? Em 1970, segundo presidente do Distrito Santa Maria, foi o irmão Décio Dornelles de Oliveira. Procurei uma foto dele, mas não consegui. Depois, em 75, próximo presidente do distrito foi o irmão Gideon Gay, ou Gai. Gay foi presidente do distrito. Depois, em 1978, em 1978 foi chamado o irmão Cláudio Albino Richard. É esse homem que vocês veem aí. Hoje ele mora em Cachoeira do Sul. Aí depois nós tivemos o irmão Rui Bassaldua Castro. Como logo na sequência aqui eu vou homenagear os presidentes de destaque, e como o Rui está aqui, gostaria que ele e a Beth viesse aqui na frente. Nós vamos entregar uma homenagem para vocês. O presidente Oliveira vai entregar uma lembrança em homenagem a todos os presidentes de distrito de Santa Maria que nos prepararam para a gente ter a estaca em 1993. Só uma homenagem da Estaca Santa Maria para vocês. Eu poderia deixar de passar em branco esse momento. O Rui, depois do Rui, foi o presidente Aires Luciano, ele foi o último presidente do Distrito Santa Maria e o primeiro presidente da Estaca Santa Maria. Né? A gente sabe que todos esses homens que eu citei aqui, a gente cita os homens, mas a gente sabe que eles não são nada sem as mulheres. Né? Assim como eu chamei a Beth para vir aqui, gostaria que as irmãs, as esposas dos presidentes também viessem aqui na frente. Eu gostaria de chamar a irmã Rosa Beck, que também é uma pioneira aqui na estaca, pudesse entregar um presente para as irmãs em homenagem. Por favor, vocês podem vir aqui na frente, por gentileza. Estaca Santa Maria tem uma rosa para vocês, a irmã Rosa Beck. Vai entregar. Ah, a Beth também, é verdade. Tem uma rosa para a Beth. Vem, Beth.
A minha esposa também, só que logo após o evento aqui eu vou designar 2 missionários que vão para o campo, né? Aí eu me esqueci da plaqueta deles em casa, foi isso que ela foi fazer lá. Ela não ia deixar eu designar eles sem entregar as plaquetas. Quando ela chegar, que coisa. Bom, para encerrar, eu gostaria de compartilhar coisa rápida que está no meu coração aqui para vocês. Essa conferência geral que passou, eles falaram bastante sobre o Elder Holland, né, que perdeu a esposa. E o Elder Bernard, ele falou que no funeral da esposa do presidente Holland, ele disse o seguinte, olha só. O Elder Holland falando da esposa dele, que falecera. Ela viveria no templo se pudesse, mas como ela não podia morar no templo, ela fez da sua casa um templo para se viver. Patrícia Holland. O Elder Holland disse que ela queria muito viver no templo, mas como ela não podia morar no templo, que o templo era uma casa para todos, ela fez da casa dela um templo. O filho do Elder Holland compartilhou um testemunho de que quando ele entrou pela primeira vez na sala celestial, o sentimento dele foi o seguinte: nossa, essa sala aqui parece a sala da minha casa. Porque ele vivia no templo. Porque a mãe dele tornou a casa deles um templo. Esse é o sentimento que nós temos que ter quando estivermos no templo. Tem que ser parecido com a nossa casa. A gente não precisa ter uma casa cheia de preciosidade para que ela se torne um templo. Lá em 2 Nef, capítulo 5, versículo 16, nós lemos o seguinte: não precisamos ter uma casa com tantas coisas preciosas para que ela seja um templo. Não, desculpa. Eu, Nef, construí um templo e construiu conforme o modelo do templo de Salomão, só não tendo sido construído com tantas coisas preciosas, porque elas não existiam naquela terra. Portanto, não podia ele ser construído como o templo de Salomão. O tipo de sua construção, porém, era igual ao do templo de Salomão, e sua execução era consideravelmente esmerada. Esmerada é bem polido, muito bem acabado. É assim que deve ser o nosso lar. Deve ser uma extensão do templo. O profeta Joseph Smith, ele recebeu uma revelação na seção 93 de Doutrina e Convênios, e a revelação específica para alguns líderes da igreja, falando sobre a casa, né? Para Frederick Williams, no versículo 43 da seção 93, a voz do Senhor a Joseph diz o seguinte: e agora te dou um mandamento, se quiseres ser libertado, terás que pôr em ordem a tua própria casa. Porque há muitas coisas que não estão certas em tua casa. E no versículo 44 ele fala para Sidney Rigdon: em verdade eu digo a meu servo Sidney Rigdon que, em algumas coisas, ele não guardou os mandamentos concernentes a seus filhos. Portanto, que primeiro ponha em ordem a sua casa. Irmãos, a igreja, ela começa no lar. O nosso lar, ele deve ser uma extensão do céu, deve ser um lar celestial. O Espírito, ele deve habitar ali. O meu trabalho, ele permite que eu faça muitas viagens. Agora, alguns meses atrás, a empresa fez um evento em Gramado e reservou o melhor hotel para nós. Hotel lindo, maravilhoso. Mas eu estava com saudade, era da minha casa.
E quando eu entro na minha casa, o meu corpo ele descansa. É assim que deve ser o nosso lar. Deve ser uma extensão do céu. Quero prestar meu testemunho que nós somos instrumentos na mão de Cristo, porque é Ele que dirige a igreja por revelação. Cristo é o cabeça da igreja, Ele está à frente da igreja, a igreja é dele. Nós temos que fazer a vontade de Jesus Cristo. Dobrar os nossos joelhos e buscar a orientação. Para encerrar, eu gostaria que o presidente Oliveira entregasse um presente para os presidentes aqui. Gostaria que vocês ficassem em pé. Presidente Silva também me ajuda. Muito obrigado, presidentes, por terem vindo, por terem disponibilizado do tempo de vocês para esse momento memorável, o ano que a Estaca completa 30 anos. Tem um testemunho dos meus conselheiros, o presidente Silva e o presidente Oliveira. As palavras deles acalmam o meu coração. Eu amo estar reunido com eles. Nós dobramos os nossos joelhos toda semana e colocamos vocês nas nossas orações. A Estaca Santa Maria é uma estaca maravilhosa. Cristo, Ele está presente na nossa estaca. Vamos firmes, meus queridos irmãos. Firmes e fortes. Gostaria de encerrar em nome de Jesus Cristo. Amém. E no 199.
Bondoso Pai Celestial, neste momento, Senhor, nós gostaríamos de agradecer pela oportunidade e o privilégio de termos ouvido esses homens escolhidos por Deus para presidirem nossa estaca. Somos gratos, Senhor, pelas bênçãos que sempre temos em nossas vidas, pelo Evangelho, pela nossa família, por tudo que temos. Que o Senhor possa abençoar a esses homens para que continuem sendo um exemplo para todos nós. Que nós possamos aprender e colocar em prática tudo que nos foi ensinado nessa noite. Muito obrigado, Senhor, pelo Espírito que aqui está nesse momento. Nós agradecemos e pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu vou um né, já que eu estou aqui. Muito obrigada. Quantas vezes você viu que não teve? Obrigado.